Boa noite, vim apresentar o trabalho de banco de dados. Enfim, de início, a gente ficou para montar o modelo conceitual, o modelo lógico, que é a base de toda a estrutura para a gente realmente ir para o físico. Então, a partir dele, a gente começa a montar o banco físico. Enfim, de início, eu queria fazer uma sorveteria, mas ficou parecendo uma coisa de venda. Eu acho que dava certo para qualquer produto. De início, a gente tem a tabela cliente com sua chave primária, seus atributos, assim como as outras tabelas, né? Cada uma tem sua funcionalidade. Temos as ligações aqui, enfim. O nosso cliente, ele se relaciona diretamente com a venda, assim como o nosso funcionário, que é quem vai atender o nosso cliente. E disso, quando o cliente faz a sua compra, tem pagamento e temos uma tabela intermediária no meio de produto e venda. Por quê? Porque é uma ligação intra-INE. Quando temos uma ligação intra-INE, a gente cria a nossa tabela intermediária e cria também suas chaves estrangeiras, que o pé de galinha sempre fica nela, né? Então, do jeito que tinha dito antigamente, é literalmente isso. Cliente liga para venda. Um para N, pagamento para venda. Um para N, funcionário para venda. Também um para N, venda para produto. Tem a nossa tabela intermediária, e assim como produto para produto e venda, que é o nome da nossa tabela intermediária. E o nosso cliente, ele não se relaciona diretamente com o produto. Ele vai fazer a compra e aí pegar o seu produto, no caso, o seu sorvete. Então, de início, a gente está aqui, né, no nosso banco de dados. Eu já criei, porque eu já fiz fiz a atividade e a gente vai criar do jeito que está aqui no nosso modelo lógico. A gente começa pelas tabelas que não tem a chave estrangeira. A gente começa, né, a botar aqui o código. Table, o nome da tabela, eu quero criar cliente. Eu vou colocar cliente aqui com esse rodier, porque já tem criado aqui. Aí quando for criar, dá problema, porque não pode ter igual. Mas é criando aqui cliente. Aí a gente coloca o ID de cliente. Pronto, temos a nossa chave primária, né? Aí a gente começa a colocar os atributos do jeito que tá lá eu acho que tá 90. Aí a gente vai colocando assim, aqui, chave primária, os atributos, né? CPF, agora, baixar, enfim. E colocando a vírgula, olha aqui a vírgula errada. Lembre que o último não bota vírgula. Tipo, eu quero que o nome seja obrigatório colocar, eu coloco not new. Aí para rodar, a gente seleciona, criar a tabela com sucesso. E agora eu quero alterar alguma coisa da tabela, uma coluna. Vou colocar até o nome da coluna, que é cliente, com 3E. E a gente quer adicionar uma coluna. E a gente escolhe o nome da coluna. Endereço, por exemplo. Né? Endereço em... E escolhe e colocar baixar. Quero um endereço com 80 caracteres. E eu quero que ele seja único. E agora a gente seleciona e executa aqui, ó. Tem algum problema aqui, vamos ver o que foi. Aqui, ó. Tá vendo? Cliente. Tá faltando o I aqui. Pera aí. Executar esse. Pronto. E esse aqui agora. Agora vai. Foi também modificado, tá vendo? E agora eu quero inserir os dados. Insert. Into. Nome da tabela, né? Que é cliente. 3E. E a gente vai colocar a ordem dos atributos, que é nome, CPF, telefone. E eu não tinha esquecido, né, de colocar o endereço na tabela, já foi coisado, então adicionei aqui. Aí agora a gente coloca o endereço que a gente alterou na tabela aqui também. Pronto. Aí agora a gente vai adicionar os valores, né, aqui. Do mesmo jeito, a gente vai botando aqui na ordem. Nome, Carol, enfim, e assim por diante. Travou o vídeo, mas enfim. Depois que a gente adicionou a tabela, a gente adicionou a coluna, a gente inseriu os dados que foi esses aqui, que é de acordo com esse, nessa ordem, os valores, e a gente selecionou, né, aqui e vai rodar. Rodou, pronto. Esse código faz com que a tabela em si apareça. A gente vem aqui para atualizar, né, e vai aparecer. Aqui foram as outras tabelas que eu estava tentando criar para fazer o vídeo. Mas enfim, aí a tabela em si aparece, que é cliente com 3E, aqui. Aí já tem o banco com o nome cliente. E assim vai criando as outras. Vou mostrar o código de todas agora.
Mostrando aqui, né, os outros códigos pra gente ir mais rápido, pra não ficar um vídeo longo, enfim. A gente cria outra tabela exatamente igual, a gente criou essa daqui, sem chave estrangeira, enfim, normal. A gente começa por ela porque justamente não tem chave estrangeira. Então a gente cria os comandos normal, o ID, os atributos, aí aqui, se quiser alterar a tabela, inserir, aí quando a gente vai inserir, faz na mesma ordem e seleciona aqui, ó. Selecionei, vou rodar, vai aparecer o produto, tá vendo? Picolé. Picolé, igual aqui, ó, o nome do nosso produto, o preço do nosso produto, R$ 7,59. Aí o sabor, Chocomenta, enfim, é desse jeito aí. Aí nossa tabela agora, funcionário. A gente cria o ID, os atributos. Tá vendo que eu não modifiquei a coluna? Já foi direto, mesmo assim roda. Não precisa modificar. Enfim, aí aqui inseri os dados normal. Aí para atualizar eu venho aqui, atualizo, não vou atualizar porque essa tabela em si já faz parte do projeto, né? Então, eu venho aqui, seleciono, tá aqui, ó. O nome da funcionária, Maria Eduarda, nível iniciante, o salário que ela ganha e o CPF. Olha, funcionário. Nome, nível, salário, CPF, endereço, do jeito que tá lá. Já a tabela, venda, que tem chaves estrangeiras, é diferente. A gente coloca normal aqui, chave primária, caractere, só que a gente coloca, só tem um, né? Não caractere, um atributo. A gente coloca o nome da chave que a gente quer, né? A outra, que é funcionário, que são as chaves estrangeiras. Aí a gente bota esses comandos aqui, o nome da chave, aí o nome da tabela e a linha que tá. A linha que tá a chave que a gente quer puxar, é como se fosse a conexão, entendeu? Aí inserir é diferente. É diferente por quê? Porque a gente tem que buscar na outra tabela para botar os valores em como se fosse o ID de cada um. Não o ID, mas o número de cada uma delas. Eu vou mostrar. Tá vendo que aqui tá o número? A gente vai atrás desse número. Pronto, botei o nome da nossa chave estrangeira, que a gente quer buscar lá, e a gente vem e busca. Quem é a nossa cliente aqui? É Carolina, aí aqui tem todos os dados. Aí entrou o número 1, tá vendo? Porque é o ID de Carol, que vale 1, de Carolina 1, por isso que a gente bota aqui. Essa outra, né, que é o pagamento, do mesmo jeito. Tem aqui, né, o pagamento, enfim, ela tem uma chave estrangeira que tá ligada à venda, do mesmo jeito, né? O ID dela normal, os atributos, enfim. Aí aqui entra ela e onde fala onde ela tá, o nome, né? A outra tabela que a gente quer e a linha que ela tá. Aí a gente insere e faz do mesmo jeito. Aí aqui a gente faz do mesmo jeito, né? Seleciona. Tá vendo? É por isso que a gente colocou o número 4 aqui. No caso, foi essa venda que foi feita, de 7,50. Quando executa a outra, tá o número 4, que é equivalente àquela outra compra lá de 7,50 também. Lembrando que a gente vem aqui e atualiza sempre, que é pra ela entrar no sistema. Temos a nossa tabela de pagamento, que é a mesma coisa das outras anteriores, que tem a nossa chave estrangeira e da mesma forma com o número, né? A gente faz, tá aqui ó, o número dela. Tá aqui ó, o pagamento. E agora a nossa última tabela, que é a tabela intermediária. Essa tabela aqui, essa tabela que é a intermediária. Ela vai funcionar exatamente igual das outras. Temos os valores, o código, aqui ó, a chave estrangeira, o código que interliga de uma tabela para outra, e a gente insere os dados e faz exatamente igual. E quando roda, a gente seleciona aqui, tá aqui, ó. Tá vendo que é por ID? Justamente os valores que estão lá anteriormente. É isso. A gente termina, né? Aqui, atualiza nossa tabela, assim como faz com as outras, e ela vai aparecer aqui, que é a nossa tabela, produto aqui. É isso.